Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui numa quarta-feira, dia 29 de setembro, para refletirmos mais uma vez nos grandes e valiosos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Nosso grupo é o Grupo Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo, e temos um grande e imenso prazer de tê-los aqui conosco. Vamos refletir nessa tarde em mais um tópico, em mais um texto do livro. O livro que vamos ver hoje, analisar, é No Roteiro do Evangelho. Ao longo de alguns meses, nós temos estudado, como todos nós já tivemos a oportunidade, né, de ouvir, e nós aqui de falarmos. É um livro psicografado pela médium Vera Lúcio, e dentro do livro temos todos vários comportamentos, né, direcionados, não como fórmula de bolo, mas todos eles começados, né, por como. E aí eu destaco aqui, meus irmãos, alguns textos que já foram estudados e que estão inseridos nesse livro. Um exemplo foi o texto que analisamos, Como Farei. Dentro do livro temos como que serei, como evitarei, como descansarei, como agradecerei, como ajudarei. Como não estarei ansioso? Como não esperarei? Como orarei? Como verei? Particularmente nesta tarde do dia 29 de setembro do ano de 2021, nós vamos analisar e lermos juntos o item 32, intitulado Como Conhecerei. E aí nós vamos analisar que o Emmanuel, no seu prefácio, ele já, através da psicografia de Chico Xavier, né, lá na página 13, ele começa assim: todos os dias somos constrangidos a caminhar, seguir para o resgate das nossas dívidas, à frente do passado, ou avançar para a ascensão diante do futuro. O tempo, desse modo, é uma urna estrada a percorrer. Contudo, nas longas marchas inevitáveis à consecução de nossos objetivos, indagações e labirintos surgem de improviso, concitando-nos à reflexão e ao estudo. Esse ao estudo aí que vai fazer e vai contribuir para que a gente tenha o conhecimento, que é o tema da nossa reflexão dessa tarde. Vamos orar para que as nossas mentes, para que o nosso coração possa ficar mais leve e mais propenso aos conhecimentos do conhecer. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, te pedindo, te rogamos as bênçãos, Senhor, para que as nossas mentes, para que o nosso coração possa, Senhor, usufruir desses benefícios que as tuas palavras nos convidam. Abençoados sejam todos nós aqui presentes, abençoados sejam os irmãos que estão, Senhor, acessando os nossos vídeos pela primeira vez, bem como aos irmãos que nos vão acessar para ganhar esse conhecimento de que tanto, Senhor, necessitamos. Que a paz, que a brandura,
que a compreensão possa fazer parte de nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, então, Emmanuel, no seu prefácio, no prefácio desse livro, ele já nos concita à reflexão e ao estudo. E nós sabemos que o conhecimento, conforme Jesus nos disse, lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, conhecer a verdade. O que é conhecer? Para a gente entender, vamos lá. O conhecer é um verbo transitivo direto. E o que significa conhecer? Saber, aprender, informar-se, inteirar-se, instruir-se, estudar, assimilar através dos sentidos. Isso é conhecer. Assimilar através dos sentidos ou da mente. Perceber. Olha como que é amplo o sentido do conhecer, do verbo conhecer. E aí no texto a gente vai ler, porque ele começa por Paulo, E conhecer o amor de Cristo que sobrepuja a ciência, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Paulo nos falou isso, lá nos Efésios. E aí vamos dar continuidade. Como conhecerei o amor de Cristo, que pode me conceder a plenitude de bem-estar íntimo, de paz operosa e tranquilidade ativa a que aspira a minha alma, se a ciência terrena só me oferece dúvidas, angústias e ansiedade? É bem oportuno esse texto, Porque muitas vezes a gente, se utilizando da ciência para o conhecimento, muitas e muitas vezes a gente fica na dúvida e às vezes a própria ciência nos gera essa dúvida, essa ansiedade. A gente está vendo aí, nos nossos tempos de pandemia, como que às vezes a gente fica nessa ansiedade, nessa dúvida, se realmente o que os médicos, que a ciência está dizendo, e a própria ciência, com o passar do tempo, ela vai descobrindo coisas, vai positivando o que estava negando, vai negando o que estava sendo positivado. Então, novas descobertas vão colocando por terra, vão acabando com algumas incertezas, ou alguns procedimentos que eram feitos não serão mais permitidos. Então, a própria ciência, ela nos gera essas angústias, essas dúvidas e essas ansiedades. O galardão para o dever bem cumprido, galardão significa o prêmio, a recompensa. Então, a recompensa para o dever bem cumprido é a coroa de direitos novos, oportunidades mais amplas, horizontes mais dilatados. É o clima ideal para o espírito que se compraz no bom trabalho, clima ideal para o espírito que se compraz no bom trabalho. É a criação de novas tarefas, com elevação de vistas e sublimação de atividades. Isso que nos diz esse espírito, E estas situações ideais para o espírito predisposto, estas as situações ideais para o espírito predisposto à escalada das montanhas de purificação, elevação e santificação. Não tem aparências particulares nem destinatários privilegiados. Então, essa escalada essa escalada das montanhas de purificação
elevação e santificação não tem aparências particulares nem destinatários privilegiados. Então, falando em aparência, no livro Vale a Pena Amar, do José Carlos de Luca, ele nos diz que muitos de nós, né, nos importamos conhecer as pessoas através das aparências. E às vezes a gente faz isso conosco mesmo. Ele relata nesse livro dele: incomoda-me a ideia de que para nos espiritualizarmos precisaríamos negar a matéria e tudo aquilo de bom que ela nos oferece. Isso nos relata José Carlos de Luca, né, que é autor de vários livros, inclusive livros que se encontram na livraria da nossa Escola Jesus Cristo. E aí ele diz: alguns desejam tanto se elevar espiritualmente que acabam tornando as suas vidas insípidas e, para ser franco, entediantes, insossas. Já reparou que muitos até não cuidam da aparência? A pessoa era vistosa até se tornar religiosa. Ficou pálida, é tão espiritualizada que parece um cadáver. Meu Deus! Então, o José Carlos de Luca, ele é bem-humorado, os livros dele, ele sempre colocam, né, esse tom mais leve de humor, mas a situação é realmente verdadeira, né? Soube que Chico Xavier foi duramente criticado quando passou a usar peruca. E realmente a gente vê no livro, no filme, né, que até o próprio Emanuel tenta perguntar ao Chico sobre a peruca que ele gostava de usar. Diziam que era vaidade. Então, como vaidade é algo que temos que combater, nós espíritas, muitas pessoas entendiam na época de Chico, e nós também, ainda hoje, entendemos que cuidar da aparência é algo que os espíritas não devem fazer, né? Porque isso tudo é muito vaidade. Ora, diz o José Carlos de Luca, apresentar-se de forma agradável às pessoas denota alguma imperfeição espiritual? Muitos talvez acreditem que uma pessoa espiritualizada deve ser feia, mal vestida, pálida e magra. Julgam a pessoa por aquilo que ela é por fora. Será a privação completa o caminho correto? Será que precisamos de uma total abstinência ou de uma completa moderação? A primeira é mais fácil, a pessoa priva-se por completo dos prazeres, não corre risco, mas não aprende a controlá-los, a usá-los até a medida do bom senso. Olha o conhecimento. Se Deus dotou o mundo material de belezas físicas e sabores maravilhosos, acredito que tudo isso tem a sua utilidade e importância, pois do contrário, nem precisaríamos ter reencarnado, ficaríamos eternamente no mundo astral tomando sopa de jiló. Então um sentimento dele, né? É um estudo que ele fez e que denota a opinião dele acerca do conhecimento pela aparência. Muitos de nós querendo que as pessoas nos conheçam, né, que somos espiritualizados, que somos desprendidos da matéria, mas a gente ainda é matéria.
nós ainda somos corpo e espírito. Portanto, temos que cuidar da nossa aparência, da nossa saúde e cuidarmos daquilo que é inerente à nossa condição de seres humanos, bem como também temos que cuidar do nosso espírito. E aí, no texto, continua. Criam-nas os espíritos dentro de si próprios e de si transmitem-nas ao meio ambiente que labutam. Todos nós conhecemos ou temos conhecimento de algo e aí nós podemos transmiti-la ao nosso meio, que trabalhamos, que convivemos com as outras pessoas, né? Assim, o conheceres o amor de Cristo e o te sentires em bem-estar íntimo, paz e tranquilidade nas nuances de luta e aprendizado que encontras na Terra, depende unicamente de teu esforço para conseguires. É a importância do nosso autoconhecimento, é a importância de conhecermos as verdades de Jesus, porque depende da nossa boa vontade essa compreensão fraterna e verdadeira. Por isso que muitos perguntam, eu criei o filho da mesma forma que criei. Uma mãe tem 5, 6 filhos criados da mesma forma. E um tem uma tendência, o outro tem outra tendência. Um tem uma facilidade para o estudo, outro já tem a dificuldade de assimilar os estudos. E aí a gente vê por essa lição de como conhecermos, né? Como conhecerei, que depende da tua boa vontade para que a compreensão fraterna e verdadeira seja uma realidade no círculo de suas atividades. E a boa vontade, ela é personalíssima, cada um tem a sua. Nós sabemos que muitos de nós, quando colocamos uma meta, seja o atleta, o advogado, o médico, quem quer que seja, a gente consegue muitas vezes, porque a gente emprega toda a nossa boa vontade, todo o nosso conhecimento, né? E nos diz também o espírito desse livro. Depende de tua coragem para que as lições mais difíceis sejam vividas por teu espírito, guardando a aventura de lutar e sofrer pela conquista de valores divinos e por cooperar na afirmação do reino de Deus na Terra. Então, boa vontade, coragem, e aí isso nos concita a lembrar de 2 exemplos. Um foi citado pela Marise Braga, numa das suas palestras, né? E que ela cita o Thomas Edison, e que ela o admira, né? Dentre muitas invenções, né? Ele descobriu a lâmpada, né? E quando ele estava na fase dos testes, na fase do conhecimento para poder chegar à descoberta, ele fazia determinados ensaios e pesquisas, tentativas, mais de 700 vezes. E muitos dos seus auxiliares, assistentes, né, já exaustos, falavam com ele, né? Mas já tentamos 700 vezes. E ele dizia, tentaremos mais 700 vezes que for necessária. E foi assim, pelo conhecimento, pelas tentativas, que ele descobriu. E hoje ele fez, né, a diferença, porque sabemos como que seria o mundo material sem a lâmpada, né? Sem a lâmpada elétrica. E sobre isso, e também
demais descobertas que foram feitas por esse grandioso espírito. E, além do Thomas Edison, eu trouxe também um exemplo, né, de conhecer, nesse caso aqui, conhecer outras pessoas em necessidade. A Netflix está lançando, ou está passando, né, oferecendo aos telespectadores um filme chamado O Pai que Move Montanhas. É um filme que eu assisti, não tem um desfecho esperado e copiado como todo desfecho, né? Muitos que assistiram no final ficam decepcionados, porque a grande lição que eu entendi desse filme é que o pai que move montanhas para ver e para tentar resgatar o filho que foi acidentado na neve, o grande conhecimento dele no final foi ele sair do grande egoísmo que existia dentro dele para ele começar a conhecer e perceber outras pessoas, outros pais que estavam em dificuldade maior do que a dele. E ele acaba abrindo mão, cedendo a força de trabalho, os recursos humanos que ele tinha a seu dispor, por ele ser rico, né? Em favor daqueles que tinham maior possibilidade de sobreviver em relação ao seu filho. Então, é uma grande lição e que não nos traz assim uma coisa copiada de outros filmes, mas nos traz essa grande lição desse pai que começa a se conhecer através desse grande sofrimento que é de perder um filho, né? Perder materialmente falando. E nós vamos aqui vendo que a lição nos diz que depende também da nossa coragem para que as lições mais difíceis sejam vividas por nosso espírito, guardando a aventura de lutar e sofrer pela conquista de valores divinos e por cooperar na afirmação do reino de Deus na terra. Depende de tua resignação na adversidade, de teu entusiasmo na boa luta. Olha quanto conhecimento que ainda às vezes a gente não fez e que precisamos fazer, né? Resignação na adversidade, entusiasmo na boa luta. Será que nós conhecemos esse entusiasmo na boa luta? Será que nós conhecemos a nossa resignação diante das adversidades da vida? Então, depende da nossa resignação na adversidade, do nosso entusiasmo na boa luta, de teu carinho para com o necessitado. Será que nós conhecemos esse carinho para com o necessitado? Ou o necessitado, quando vem nos procurar, a gente não tem nem paciência, que dirá carinho para com ele ou para com ela. Tudo isso faz parte do nosso conhecimento. Devemos conhecer esse carinho, essa abnegação, essa coragem diante das adversidades, né? E também um outro conhecimento. Será que temos conhecimento do estímulo para com aquele que perdeu o valor da esperança? Olha como que ela é bem, né? Ela vai fundo na necessidade da gente conhecer todas essas virtudes, né? De ter o estímulo para o que perdeu o valor da esperança, de ter o verbo de esclarecimento e conforto para o ignorante e infeliz.
temos o verbo de esclarecimento e conforto para aqueles que são ignorantes, muitas vezes de ignorar mesmo, e para os infelizes? E aí ela termina, meus irmãos, dizendo: conhecerás, pois, o amor de Cristo, aprendendo a amar a vida e a servi-la em todos os seus campos de manifestação, porque tudo existe pelo amor ilimitado do Pai Eterno. Eu achei esse final, esse parágrafo muito lindo, muito importante para o nosso conhecimento. Conhecerás, pois, o amor de Cristo, aprendendo a amar a vida e a servi-la em todos os seus campos de manifestação, porque tudo existe pelo amor ilimitado do Pai Eterno. Então, muitas vezes a gente se pergunta, né? Muitos artistas, muitas pessoas que têm condição de não fazerem nada mais na vida e vão passar um tempo numa aldeia indígena. Muitos juízes, né, vão escrever livros, muitos advogados vão aprender instrumentos musicais, enfim, meus irmãos, são só pequenos exemplos da necessidade, né, de conhecer e muitas pessoas, desde nova, desde de tenra idade, já começam a querer conhecer as palavras de Jesus, a fazer o estudo sistemático do Evangelho. Muitas casas religiosas oferecem, né, o Evangelho para as crianças estudarem desde cedo. Olha a importância do culto no lar para fazermos junto com os nossos filhos, mesmo eles estando pequenos, porque tudo isso vai somando ao conhecimento das lições e do amor de Cristo. E para que a gente aprenda a amar a vida e a servi-la em todos os seus campos de manifestação, porque tudo existe pelo amor ilimitado do Pai Eterno. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco nesta tarde, em todos os nossos dias, e que possamos estar abertos para esse conhecimento que nos liberta, conhecimento dessas verdades que nos libertam e que fazem com que nós vejamos a vida material e espiritual dessa forma amorosa, servindo-a, para que a gente também conheça todos esses campos de manifestação que podemos atuar, contribuindo, nem que seja um pouco, mas com a melhoria desse mundo material do qual somos tão responsáveis. Que a paz de Jesus, que a paz dos Espíritos que foram lembrados por nós aqui, possam estar conosco, nos orientando, nos dando essa coragem, essa força, esse entusiasmo de que tanto precisamos. Que tenhamos, meus irmãos, essa consciência, que possamos pedir a Jesus sempre que tudo isso não nos falte. Que assim seja, em nome de Jesus, vamos fazer a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Espíritos bondosos que nos auxiliam, porque sabemos que essas virtudes aqui mencionadas, a coragem, a virtude de buscar o conhecimento, a abnegação, a boa vontade, tudo isso, sozinhos, não conseguimos. Temos que ter a mão bondosa de espíritos bondosos e amigos ao nosso lado para nos entusiasmar, nos impulsionar
a esse conhecimento tão necessário. Obrigada, Senhor, por estar sempre ao nosso lado, nos momentos difíceis, nos momentos de vacilação, de hesitação que todos nós passamos. Que a paz de Ti, Senhor, possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, até a próxima, se Deus quiser. Bons estudos, bons conhecimentos, boas utilidades para vocês em nosso mundo. É o que desejo nessa tarde. Que assim seja.